Babdada também disse a vocês antes de que os principais tesouros da vida Brahmin, os principais tesouros da vida Brahmin são seus pensamentos, tempo e respiração. Pensamentos, tempo e respiração. Se sua respiração é absolutamente de valor incalculável. Não deixe que haja uma respiração que ela seja comum ou que haja desperdício. No caminho da devoção, as pessoas dizem: lembre-se de da sua divindade, do seu amado, com cada respiração. Não deixe que a sua respiração vá para o desperdício. Aos tesouros do conhecimento e poderes. Mas vocês estão usando esses principais tesouros, tempo, pensamentos, inspiração de uma forma válida e de acordo com as orientações que vocês foram dados? Eles não estão desperdiçando nada disso, estão? Se vocês os estão desperdiçando, então você não pode acumular nada. Sua conta de poupança precisa ser construída agora, na idade da confluência. Se você quer um estágio elevado nas idades de ouro e prata, mesmo se você quer reivindicar um status de ser digno de adoração na idade do ouro, do cobre ou do ferro, você tem que construir essa conta. Todas essas contas têm que ser construídas agora. E você deveria considerar quão valioso é o seu tempo, pensamentos e respiração nessa curta vida da idade da confluência. Não sejam descuidados com isso. Não passem seus dias de qualquer modo, porque não seria apenas um dia que passou, mas um dia em que vocês teriam perdido muito. Sempre que vocês tiverem algum pensamento desnecessário ou sempre que desperdiçarem seu tempo, não considerem apenas 5 minutos perdidos, mas vocês devem economizar esses minutos. De acordo com o momento presente, a natureza faz o seu trabalho muito rapidamente. Ela constantemente mostra como desempenha seu papel de uma forma ou de outra. Ela mostra como desempenha seu papel em um lugar ou outro. Contudo, vocês, filhos Brahmins, que são os senhores da natureza, têm apenas a única atuação do estágio voador. Portanto, embora a natureza esteja mostrando como ela atua, vocês, Brahmins, também estão mostrando como desempenham seus papéis no estágio voador, não estão?
continue to dance in happiness, and even your body will become well. Mesmo que seu corpo esteja doente, Let a doença happiness do deepen corpo não deve the perturbar happiness sua of your mente. mind. Continuem a dançar Let there be a constantemente pause em felicidade e até mesmo seu Happiness is corpo present, ficará bem. and exercise Deixem is seu necessary. corpo continuar com a Let felicidade de mindful sua mente presence e add ambos presence. se exercitarão. Everything becomes A peaceful. felicidade é uma bênção Om e o Shanti. exercício é um remédio. Quando vocês têm bênçãos e remédios, tudo se torna fácil. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day Om Shanti. Bem-vindo of the ao expression of Avyakti Parivar. happiness. Hoje é o Live a dia quality 7. of happiness and be happy and cheerful. Tornem-se plenos dos Live tesouros de quality of felicidade. happiness, Tenham a abundance, fortuna de felicidade and e prevalence and sejam joy. felizes e alegres. O tópico de hoje é felicidade da mente. E agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti. Om Is everyone Shanti. well? Estão Is todos everybody well? bem? Os corpos de todos estão bem? Because that's what Baba is saying. Keep your body well. Porque é isso que Baba está dizendo. Mantenha o Even seu if he is corpo not well, just be bem. happy. Mesmo que ele não Let esteja life bem, make it well. simplesmente fique feliz. E a felicidade vai fazê-lo ficar bem. Speaking lot about not wasting time. Estávamos falando muito sobre não desperdiçar o tempo. Baba said even 5 minutes Baba of disse que confluence mesmo 5 minutos da idade da confluência every second is são valuable. muito, muito valiosos. Cada segundo Now é spiritual, valioso. Agora, Lokik, uma coisa é espiritual e a outra coisa é Lokik. lógica. And especially what Baba is saying, don't waste Especialmente o your que moments, Bamba your breath. está falando é não desperdice seus momentos, a sua Because there is respiração. this connection Porque há of essa three energies. conexão das três energias do Baba pensamento, uses breath. e o And pensamento time. utiliza All a three energies respiração e o happen. If tempo. one goes, all Os three go. três são combinados. Se você desperdiça um, All desperdiça os takes time, outros. right? O pensamento leva tempo, certo? So it's valuable. Então é valioso. We always need to balance life, right? Nós precisamos sempre estar em equilíbrio. Even Baba's remembrance, we have to make it entertaining. Mesmo a lembrança de Baba, precisamos que seja That's why Baba entretenedora. says, É por isso que Baba diz: think about any relationship, pense any sobre relationship, qualquer relacionamento, um relacionamento diferente, so that there is experience of de joy, forma que happiness, haja love. experiência de alegria, felicidade, poder. Just imagine that is they spent Imagine 60, as 70 years. idades que passaram 60, 70 anos. In the end, you almost have noticed No final, vocês devem he used to laugh ter so much. reparado que Daddy Yankee ria For everything tanto. she will laugh. Qualquer coisa ela When I ria. met Daddy, Quando eu he was encontrei so Daddy, serious. ela era tão séria. I used to laugh and say, Então eu costumava I love rir Daddy Prakashmani e more than you. dizia: And she will Dade, eu say, gosto mais da Dade Prakashmani mais do she que is você, porque joyful, she ela makes é us happy, alegre, ela nos she faz picnics with us. feliz, ela brinca conosco, nos leva para o And you only talk piquenique, about knowledge. e você simplesmente fala de conhecimento e tapácia. And you all must have noticed, right? But in the end, E vocês devem ter reparado que, mas no final, then cada she will laugh. Then she will laugh. pequena coisa que ela falava, imediatamente ela So ria. that means she Então, accumulated the treasure of happiness. isso significa que ela acumulou o tesouro She da accumulated. felicidade. Ela acumulou, And that's why she was able to be very, very e happy. foi por isso que ela foi capaz de estar muito, So muito all of us feliz.
Então, todos nós, e especialmente quando as circunstâncias estão difíceis e adversas e muito demandando muito, então é desse momento que precisamos da felicidade. Então, preste atenção, porque desperdiçamos felicidade quando a mente está perturbada com alguma coisa. Então, Baba fala, não perturbe sua mente, mantenha a sua mente feliz. Então, amanhã nós vamos prestar atenção. E sobre esse tópico da felicidade da mente. Mesmo que seu corpo esteja doente, a doença de seu corpo não deve perturbar sua mente. Continue a dançar constantemente em felicidade e até mesmo seu corpo ficará bem. Deixe seu corpo continuar com a felicidade de sua mente. E ambos se exercitarão. Felicidade é uma bênção e exercício é um remédio. Porque uma pessoa feliz, ela cria uma atmosfera muito leve, muito feliz. Energia, atmosfera, todos ao seu redor vão se sentir felizes. Quando vocês têm bênçãos e remédios, tudo se torna fácil. Qualquer coisa, mesmo que seja uma tarefa grande, uma pessoa alegre, ela vai dizer, sim, podemos fazer, não é difícil. E há algumas pessoas que assim que elas sabem que elas têm que fazer aquilo, elas começam a dizer, como que eu vou fazer isso? É demais, eu não posso fazer isso. E quando a mente delas começa a pensar assim, elas acham difícil. Nós temos esse programa do Dia das Mães no domingo e chamamos todos os centros próximos para se juntarem a nós. Então, quando você tem que fazer o bog, e aí um dos irmãos falou, não, não é nada demais. E eu disse, certeza? E ele falou, sim, sim, tá tudo certo. Eu posso gerenciar, porque a natureza dele é leve, é fácil e sempre feliz. Então, qualquer tarefa grande, quando há felicidade, parece fácil. É isso que Baba diz. E quando você está fazendo de uma maneira feliz, os outros gostam de vir e de cooperar e de oferecer ajuda. Então, como Baba diz, qualquer coisa externa não deveria fazer com que você perca a sua felicidade. Mantenha a felicidade, a tarefa será completada. Tudo vai ficar bem, o seu corpo vai ficar bem, ok? Seja feliz, seja fácil, seja leve. Om Shanti. Om Shanti Didi. Good Om evening. Shanti Good evening. Didi. Boa noite, Avyakti Parivar. Como que você está passando, Didi? Eu estou bem. Baba falou. Right. Não disse, temos que estar bem. Não podemos dizer que não estamos bem. You look very good. Você parece muito Blessings bem. for continued good health. Bênçãos para essa saúde contínua. Happy Mother's Day in advance. Feliz Dia das Mães Hope everyone will adiantado. benefit from Creio que Mother's todos Day vão in tomar muito benefício do Dia das Mães. but these Em are Harmony questions for House, everyone. tenho algumas perguntas, mas são Posted some perguntas important de questions asked. So my first todos. question As pessoas digitaram, mandando essas perguntas. Primeira pergunta é:
quando eu pratico o desapego, quando tem uma situação que está sempre me puxando de volta para ela. Mas eu quero praticar o desapego total. Mas mesmo quando eu estou com baba, essa situação vem na minha mente. De que formas eu posso praticar estar From desapegado? where power will come, how will you how will you remain strong? Is Baba, when Baba is in the mind, Quando baba the mind está knows na mente, what is the solution. você permanecerá forte. Então, continue se lembrando de onde eu vou obter o poder. Power from Se eu Baba, tenho que ter o poder de Baba, eu tenho que me lembrar de Baba. thinking, no, it's a very Mas common mantenha-se habit of the mind pensando. to É going back and forth in the um hábito da mente de ficar indo e voltando na situação. we can't move forward. E isso significa que a gente não pode seguir em frente. Se nós We want temos que seguir em frente problem to be resolved. e queremos que a situação seja resolvida, a única forma é se lembrar de Baba. Right E thoughts, right na lembrança você vai encontrar os pensamentos certos, a operation. solução certa e também a forma correta de cooperação, de recursos. Tudo vai emergir se houver a lembrança de Baba. Então, eu sugiro a quem fez a pergunta que é apenas através da lembrança que você pode permanecer não apenas desapegado, mas também feliz. Have trust, and Tenha confiança. some people think Lembre-se de Baba. give that solution. Algumas pessoas acham Solution, right? To remember. Remembrance is the solution. Yes. a lembrança é a solução, sim. A How lembrança é do a you solução. practice detachment? Just remembrance or is there Siri, any como que other você pratica o techniques? desapego? Apenas a lembrança ou tem algum outro método? Within Quando há some kind uma of situação, it going to be all alguns right. pensamentos vêm. This Então, is a tenha thing happen. confiança. São apenas acertos acontecendo. Elevated N- thoughts from Não knowledge. fique preocupado. Dê a si mesmo And then remember. alguns pensamentos do conhecimento. Você não será capaz de se lembrar se você tiver muitos pensamentos. Some Então, elevated thoughts. então pense em alguns pensamentos elevados na sua mente. Nada de negativo. Caso contrário, muitos pensamentos de desperdício virão e você não será capaz de se lembrar de Baba. Sim, haverá uma solução. Sim, vai acontecer. Internamente, eu gosto desse ponto de autoconfiança. Confie em você mesmo, confie em Baba. Muitas vezes, alguma coisa que parece impossível logo dentro de 5 minutos vem uma cooperação, um recurso imediatamente. Então é isso que faz a sua confiança. Baba vai ajudar, Baba vai mandar alguém. É muito interessante. Às vezes só ficamos tão presos na situação. Right, right. Você também tem essa experiência, não tem? Sim, Just let com Baba do it. certeza. My question here Sim, is, simplesmente deixa if que Baba self-trust faça. is not there, is it A just minha me? I don't pergunta trust myself, I don't trust the drama, I don't é trust Baba. sobre a confiança. Se não há confiança, significa que eu não confio em mim ou em Baba? O que é? Acho que você sabe que Baba confia em você, que o amor dele está lá. Então, o seu autorrespeito aumenta, e a sua confiança aumenta, mas às vezes eu sempre escuto o meu eu profundo, interno. Eu tenho muitas respostas boas, então, autoconfiança. Mas se você permitir
que a sua mente fique confusa e sempre pense muito e sempre tenha alguma preocupação. It's like Não haverá confiança. yeah, if you go in São flight, you are little delayed. esses You yourself, sentimentos you will get it. You will get into internos. the flight. Por exemplo, se eu estiver atrasado para um voo, mas você acredita, não, vai dar certo, eu vou chegar. Mas se você não acreditar nesses sentimentos internos e ficar criando tensão interna e medo, então não se permita que esses pensamentos venham em sua mente. So first is trust in the drama then, right? Então, a primeira coisa é uma confiança no If you trust in drama, the drama and that certo, if something Didi? doesn't happen and you're okay, Porque se você and confiar no all the drama e delays alguma and coisa everything, não that's acontecer, in the está drama ok. first. Então, se não aconteceu, é benéfico. Sim, Um, drama, baba e no eu. Mama costumava dizer que se você não confiar no drama, você também não vai confiar em baba, porque é o drama que permite que você tenha essa for me, the confiança para criar algo knowledge is elevado. fascinating because, you know, in every Para mim, o spiritual or conhecimento é tão religious concept fascinante, wherein porque there is some aspect of the soul, em some outros aspect of the conhecimentos, soul, eles têm but algum aspecto da alma, algum I feel so proud because Baba is the aspecto only one who da gives alma knowledge of the drama. Anywhere else, suprema, mas no nosso conhecimento eu fico tão orgulhosa porque Baba é o único que dá o conhecimento do drama. No drama, they say destiny. right? Eles usam a palavra Whatever destino. will be destiny. Eles não usam a palavra drama, eles usam destino. But O que quer que in case aconteça, o que tiver na nossa Details though, right? sorte vai The acontecer. mindset and the details Não os and the destiny. detalhes, os detalhes they do are all different. drama e do destino. Yes. No, but they're all different, but the way Baba gives us the details São is in the diferentes, mas drama. como It's not the Baba same in nos other dá os gatherings, I feel. detalhes do drama, Which helps us is não beneficial. é o mesmo. Then Uma das everything palavras que is ajuda drama. é benéfico. Qualquer coisa que acontecer no drama Will será happen, will be good. bom, All that será internally, benéfico whatever is said, internamente, done, como eu it's disse, nothing new, you know. nada novo. It's happening now. It will happen Aconteceu again. antes, vai acontecer, está acontecendo agora e vai acontecer de novo. And then Então, internamente, you take off. você se torna leve Able to use full e effect. livre It's de there is some pensamentos and de you want to desperdício e você experience pode it colocar um 100%. ponto You final. cannot immediately, but after that. Right, right. So the other question was about from today's Murli. Então, a outra pergunta é sobre a Murli de hoje, que Baba estava falando sobre ação neutra How do you da, perceive neutral action at the confluence age? na idade da Because in Sakar confiança, Murli, he was da saying confluência. karma. Porque na Murli Sakar ele estava falando Karma becomes sobre a karma, a karma, quando o karma se torna a karma. Because they wanted to understand. Algumas almas ligaram querendo entender. In golden age and silver age, where we don't create any bondage. Então, Here also, aqui what ele Gayatri também, said, and we were talking about being neutral. ele estava falando sobre ser neutro. It's like you É listen to two como people and then quando você ouve duas pessoas, even if I know this one is right, other one is not right. não achar internamente que I uma don't pessoa está want to certa e a outra take está judgment or errada. Eu não quero entrar em julgamentos. internally I will Então, just say internamente, both are right. eu vou simplesmente dizer que ambos estão corretos, o ponto de vista deles estão corretos. Eu mencionei que Dade Guzar Will not repeat whatever anyone said for other person. não repetia nada que qualquer pessoa falasse para outra pessoa. I talk about
se alguém chegasse, falasse alguma coisa e ela falava, se eu repetir, falar sobre aquela pessoa, eu estou criando um karma. Então, a meta deve ser não ficar entrando nas questões questões pessoais de cada um, que dessa forma você estaria criando karma. Mhm. Então, antes de karma Titi, você tem que se tornar a karma. Porque karma Titi é quando você acerta as escravidões. E o akarma é quando você não está criando mais escravidões. E isso também é importante. Se eu puder fazer os dois, a karma, uma vida, uma vida de akarma vai nos tornar karmatite. Então, Didi, vamos dizer que se eu tiver bons votos e pensamentos positivos para uma pessoa, isso também seria a karma, certo? Como que eu não estou criando escravidão? Só se realmente eu estiver seguindo o que Baba está dizendo. Hoje ele estava falando sobre misericórdia, ter essa visão de misericórdia. Isso também são a karma, certo? Mhm. Because you Então, are not eles ajudam você porque você não está permitindo que a sua mente seja parte do karma de alguém, a maneira como eles pensam. É por isso que você tem que ser desapegado. Quando desapegado, você está assistindo, mas evitando de fazer comentários, porque tudo isso cria karmas bem sutis. Então, estar limpo e claro, tudo isso permite o akarma. That's beautiful, really. Isso é de fato bonito, Then the karma limpo possible. e claro, e aí o akarma é possível. Um, Tanto quanto possível, não entrar em conversas, envolvendo pessoas, orientações. Me lembro uma vez que estávamos no Peace Park, estávamos sentados, a Djank estava lá, a Dadi Prakashmani estava lá, uma pessoa estava fazendo alguns comentários sobre uma das Dadis, e eu estava pensando que ela não deveria falar aquilo, eu estava olhando para Dadi Prakashmani e ela estava ouvindo como se ela não estivesse ouvindo. Então, mesmo que ela estivesse lá, estava vendo tudo, estava ouvindo tudo, mas não estava nem respondendo e nem reagindo. Ela estava assim, o que você está falando alguma coisa? É você dizendo que eu deveria fazer. Eu mesma queria falar para aquela pessoa, não fale assim, mas ela mesma não falou nada. Ela estava simplesmente olhando, observando, mas não estava reagindo de forma alguma. to be very, very Então, você realmente tem que ser Right. muito, muito puro para estar nesse estágio so do akarma, otherwise, if you're porque ela era not tão possible. pura, porque se você não é tão puro, não é possível. Então, primeiro você tem que purificar, depois esse estágio do akarma. One last question, Didi. Sim. What is the Uma última subtle pergunta, difference? Didi. People were asking. So I'm asking you. Isso vem novamente. What is the subtle difference Alguém between estava Shrimati and perguntando Maryadas? a diferença entre Shrimati e Mariadas. Shri... Nossas Mariadas são baseadas no Shrimati. Como algumas pessoas falam, quem criou o sistema de que os irmãos devem sentar de um lado e as irmãs do outro? Algumas pessoas perguntam quem criou isso, esse sistema, de que haveria Amityville. É
O Shrimati que diz como você começa o seu dia. Então, nossa vida, nossas mariadas, nossas disciplinas são baseadas no Shrimati. Shrimati são as direções. E a mariada é o que você aplica. Baba diz que os elementos são impuros. Right. Você precisa ter cuidado. Por isso que Baba fala que um corpo não deve encostar no outro corpo. Que, por exemplo, quando você está sentado no yoga, sentar com uma certa distância, de forma a não encostar os corpos. 1 feet distance, no touching. Então, ela está falando que teve essa orientação para manter uma distância por causa das vibrações. Lídia, eu estava pensando, quando você disse isso, que Mariada é uma parte curta do Shrimati, mas há alguns Shrimatis que deveria só para alguns. Por exemplo, eu deveria ir para um casamento ou não? Eu deveria perguntar isso ou não? Então, há algumas orientações que são específicas para mim, especificamente, não é necessariamente para todos. Pessoais, sim. Obrigada. Muito obrigada, sempre maravilhoso estar na sua presença. Obrigada. Om Shanti. Que os cientistas descobriram e ainda não podem dizer o que é eletricidade, o que é eletromagnético. Se você olhar em qualquer livro, eles vão te dizer que o que é efetivo, o uso da eletricidade, mas como ele é criado, qual é a razão, qual que é a sua natureza original, ninguém pode dizer. Há duas teorias que prevalecem e você pode ter ouvido de alguns palestrantes de tempos em tempos que eles falam que a luz é uma partícula pequena, são partículas pequenas. As partículas, os prótons são muito minúsculas e são como pacotes não separados, são juntos, mas a palavra mais precisa para explicar, mas você tenta entender? Estou usando a palavra, não são prótons, não é que eles estejam juntos. Eles não estão eles não estão sozinhos. Eles se movem juntos. Alguns falam que eles são partículas, moléculas e átomos muito minúsculos. Alguns dizem que são como ondas nos oceanos, como você vê as ondas de rádio. Então, são essas duas teorias sobre a luz, mas pessoas dizem que tem os rishis, os Shankaracharya também. Disseram que a alma suprema não pode ser definida, não pode ser descrita. O que ela é chamada, não sabemos. Como podemos descrever a sua forma? Podem ter cientistas prominentes, mas eles não podem dizer. Alguns dizem que são partículas, alguns dizem que são ondas. As palavras não podem
ser definidas. Então, essa é a situação sobre a luz. Nós dizemos que essa é a forma de Deus, seu nome, a sua moradia, as suas tarefas, os seus relacionamentos. Eles fazem. Físicos renomados não dizem que não podem conhecer a luz. Então, a alma suprema também é indescritível. Em segundo lugar, eles dizem que ele é o único Deus que adota formas diferentes para os jogos. Chamamos isso de drama. Nós chamamos de drama, eles chamam de jogo. Há uma pequena diferença entre os dois. Ele disse: eu adoto formas diferentes. O que que eu posso fazer sozinho? Então, nós temos que fazer esses jogos. Você pode fazer tantas coisas. Então, eles também acreditam que somos todos formas de Deus para jogar o jogo. Eles tentam. Esse é o método que eles adotam para unificar todos. Então, a ciência misturou tudo e nós tentamos clarificar, e isso é como se eles interpretam sobre a influência de Maia. Eles não falam Maia, que são 5 vícios, mas é uma força misteriosa, sentada em casa como uma rainha. Enfim, não foi possível, tiraram o final. Não foi possível concluir. Avyakt Murli, 8th of May, 1973. Mulher Avyakt, do dia 8 de maio de 1973. Simply take from the One Father. Autorrespeito supremo. To give to others what you have taken Simplesmente from the tome do receivers. Pai. Você tem que dar aos outros o que Constantly remain tomou. in your Vocês são os doadores, não são? Isso permanece awareness. constantemente em sua consciência? Ou vocês têm o desejo de receber de onde dão? Se uma alma mantém o desejo de receber algo de outra alma, que realização haveria? Seria uma realização temporária de almas limitadas. Haverá realização limitada. Do Pai ilimitado haverá todas as realizações para todo o tempo. Então, vocês estão tirando de onde tem que tirar e dando onde tem que dar? Ou às vezes mudam isso. Se uma alma dá algo a outra, então só daria aquilo que ela própria recebeu do Pai, não é mesmo? O menor desejo de tomar dos outros faz você cair do seu estágio de autorrespeito. Quando se tornam instrumentos para dar às almas os tesouros que receberam do Pai, que consciência vocês têm naquele momento? A alma tem algo que lhe pertence? Vocês fizeram aquilo que receberam do Pai pertencer a vocês. Se quando se tornam instrumentos para dar aos outros, não têm a consciência de que estão dando os tesouros que receberam do Pai, então não são capazes de conectar essas almas em um relacionamento elevado. Vocês realizam cada ação permanecendo nessa consciência
Vocês elevated stage of self-respect. realizam cada ação permanecendo nessa consciência, vocês também devem ter o enlevo do seu estágio elevado de autorrespeito. Junto com isso, As much o que understanding mais as you tem? have in the intellect, the Felicidade, tanto restlessness, quanto o humility, enlevo que vocês Science têm. intoxication is that No also intelecto deve haver igualmente humildade em suas ações. there will O be sinal humility desse in your enlevo é actions. que, embora tenha um enlevo There will always be humility in your eyes, and therefore haverá there will humildade not be any loss or damage through the intoxication. em suas ações. Sempre haverá Do you understand? humildade em seus olhos e, portanto, nunca haverá perda ou dano através do enlevo. Vocês entendem? Não tenham apenas enlevo. De um lado deve haver muito enlevo, mas do outro lado deve haver grande humildade. Vocês foram informados de que até mesmo o Pai mais elevado das alturas vem como servidor dos filhos. Então, isso é humildade, não é mesmo? Na medida em que são grandes, assim deve haver quanta humildade. Vocês têm esse equilíbrio ou não conseguem pensar em mais nada quando permanecem nesse enlevo? Permanecem no alto respeito do enlevo de serem os mestres do Criador do mundo? Então, qual deve ser o dever daqueles que permanecem em tal enlevo? Não pode haver benefício do mundo sem humildade. Vocês fizeram o Pai pertencer a vocês, quando, com humildade, ele se tornou o servidor de vocês, filhos. Da mesma forma, sigam o Pai a ser continuado. Om Shanti.